E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje para mais um acontecimento aí internacional, que é o processo eleitoral francês. E o que isso tem a ver com a história do mundo? O que isso é importante a gente saber? A gente vai falar aqui hoje. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque a gente tem muito conteúdo aqui no canal Parabólica, quase que diariamente está saindo vídeo aí sobre algum tema, além dos conteúdos aí para vestibulares, tá bom? Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais, os links estão todos na descrição ou no primeiro comentário fixado. É o seguinte, eleições francesas, ontem no domingo, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, esperei dar um ponto aí, mas aí as pesquisas bocas de urnas já apontavam o que a gente ia ter na França nos próximos dias, agora no próximo mês. Agora chegando agora no final desse mês, agora a gente vai ter a conclusão desse processo eleitoral. Só para constar, a França é o berço das repúblicas modernas, principalmente após a Primeira República Francesa, aí dentro do conceito da Revolução Francesa, e eles têm muito orgulho disso. É muito comum você ver os franceses gritando pelo mundo aí, Vive la République, Vive la France, Vive la République. Você vê isso nos jogadores de futebol, quando a França foi campeã em 2018 na Copa da Rússia. Eu lembro do Griezmann, depois que a França venceu a Argentina, falou: Vive la République. É um grito. República e França são fatores inerentes, né? Como que funciona? Como que é a República Francesa? Como que funciona a gestão francesa? O processo eleitoral é direto. Parece muito com o Brasil nesse sentido, porque o Brasil é uma cópia basicamente da República Francesa desde seus primórdios, tá? Ele é uma influência, na verdade, né? Ele pega como influência. A questão é que os mandatos presidenciais na França duram 5 anos com direito a uma reeleição. Então, aqui no Brasil são 4 anos com direito a uma reeleição. Essa reeleição passou no Brasil a partir de 1997 com a emenda constitucional, o governo FHC. E uma outra diferença que você tem na França é que as eleições legislativas, parlamentares, elas são em período diferente, próximo, mas em período diferente. Aqui no Brasil é junto com as eleições executivas. Na França, algum tempo depois. Inclusive vai ser em junho, se eu não me engano. Está sendo em abril agora o processo eleitoral executivo. Agora em junho a gente vai ter o legislativo na França. Isso é muito importante para ver se o futuro presidente da França ou a presidente da França, a presidenta, vai ter apoio do poder legislativo. Lá também lá você tem um parlamento bicameral, que equivale aqui a Câmara e Senado, tá bom? Mas vamos lá. O cara que tá despontando aí nas pesquisas, na verdade despontando nem tanto, né? É o Emmanuel Macron, que é o atual presidente da França. Ele é considerado aí, ele está com 30 e tantos anos? Ele assumiu, né? Ele é considerado, ou 40 e tantos, deixa eu ver aqui, até a idade do Macron, porque tem isso que eles falam muito, né? É importante falar isso, acho que é legal trazer esse dado aqui para vocês. Ele tem mais de 40 anos, o Macron ele está com 40 e poucos anos aí de idade, certo? Ele nasceu em 77, tá bom? Então ele é 5 anos mais velho que eu. O Macron é considerado aí, se eleito, ele é considerado aí o governante francês mais novo desde a era napoleônica, olha para vocês verem, né? Isso aí é colocado inclusive como um porte de campanha para ele também. Ele já é o presidente da França, atual presidente da França. Ele faz parte, o partido dele é o Em Marcha, que se auto-intitula um partido de centro, mas é um centro-direita, tá bom? Então ele está dentro do espectro político, se a gente pensar esquerda-direita, ele está do ponto de vista da direita. E o que ele teve durante esse mandato? O Macron, inclusive, ele foi um banqueiro, na verdade, né? Ele foi um sócio do banco Rothschild, né? E a política dele é uma política empresarial. A política do Macron é uma política voltada, inclusive, para a questão liberal, entre outras coisas, também dentro do conceito da política, tá? Ele é um defensor da União Europeia. Ele é um defensor. A França desponta aí como uma das grandes lideranças desse conceito aí da União Europeia. A OTAN também, né? Só que ele passou, o governo dele foi um governo conturbado, de certa forma.
porque o governo do Macron ele teve medidas bem populares, como, por exemplo, ele reduziu e chegou até a cortar impostos para pessoas mais ricas e empresas. Lembra de onde ele veio, banqueiro, tá? Para pessoas mais ricas e empresas. E o país, né, a França, hoje vive uma crise grande. É a 7ª economia do mundo, o PIB, se eu não me engano, é a 7ª mesmo. E a França está passando por um período de alta, né, de inflação, então aumento de preço de produtos de primeira necessidade, de alimentação, vestuário, além de matrizes energéticas e também combustíveis, né? Atualmente, o Macron ele tenta fazer, na sua campanha, ele tenta linkar que essa questão da inflação, principalmente a alta dos combustíveis, ele tenta relacionar com a questão da guerra da Ucrânia, tá? E isso tem se tornado uma prática comum em vários governos que onde você tem alta de preços, joga a culpa na questão internacional e não fala muito o que está acontecendo, não fala muito da sua política, tenta tirar. Tá? Então isso tem acontecido muito em vários aspectos também. Então ele sofreu muitas manifestações durante o seu governo, principalmente por conta disso, da condição de vida, né? O custo de vida na França aumentou muito aí nos últimos tempos, nos últimos anos. E ele tentou até agora no começo do ano, ele tentou se reuniu inclusive antes da guerra da Ucrânia com Vladimir Putin. E isso foi uma das pautas de campanha, de ser um pacifista, de tentar dialogar a solução pacífica dos conflitos, mas até mesmo por estar envolvido nessa questão de uma solução diplomática para o conflito na França, o Macron acabou dando uma sumida aí da sua campanha eleitoral. Ele não fez muito, não apareceu muito, e aí acontece que muitas pessoas criticaram, que ele não estava presente, ele estava mais preocupado com a questão internacional. Bom, o Macron é um dos candidatos, o favorito a essas eleições, e ele vai para o segundo turno. Então a França vai para o segundo turno, a gente vai ter segundo turno nas eleições francesas. A diferença não é tão gritante, porque o Macron lá com os seus mais ou menos ali, as pesquisas apontaram, depois das apurações de urna, por volta ali de 28% das intenções de voto, porque a segunda colocada foi a segunda colocada que foi para o segundo turno com o Macron há 5 anos atrás, é a Marine Le Pen. E aí que tá. Essa é a questão importante de se destacar. Marine Le Pen ela é uma autodeclarada conservadora de extrema direita. Então, assim, o que eu estou querendo passar para vocês é que a França, o segundo turno da França, são duas direitas, né? Duas direitas diferentes. Lembra? Eu sei que tem gente que fala assim, eu sei que vai ter hate também nesse vídeo, não tô nem aí nesse sentido. Eu tô aqui passando a informação para vocês, o perfil dos candidatos e como que isso pode afetar a questão da Europa, tá? A Marine Le Pen, ela é importante destacar que existem direitas, né? Não é um negócio consolidado, concreto, na verdade, né? A Marine Le Pen já é uma candidata de extrema direita, é a terceiro processo eleitoral dela e ela nunca chegou nesse período agora com tanta força, a Marine Le Pen. Ela é filha, o partido dela é o Reagrupamento Nacional, o Partido do Reagrupamento Nacional, que lá nas suas bases, no ano de 72, foi fundado pelo seu pai, que também era conservador, que é o Jean-Marie Le Pen, um político francês. O que eu preciso falar para vocês da Marine Le Pen? Ela é uma conservadora de extrema direita e o discurso ao longo do tempo, ela foi eurodeputada de 2004 a 2017, então foi uma deputada pela Europa, né, que você sabe que existe o Parlamento Europeu, e ela atualmente, né, antes aí de concorrer às eleições, ela era uma deputada do Parlamento francês, tá? Então, uma deputada francesa. A posição política, ideológica dela sempre foi uma posição bem conservadora, extrema-direita mesmo. Historicamente, ela sempre foi contra os muçulmanos, então ela tem uma questão, ela é uma candidata que já teve muito forte durante sua vida política a islamofobia. Segundo ela, o multiculturalismo na França não deu certo e é preciso fechar as portas aí para os muçulmanos. Só vale lembrar, acho que é muito importante para vocês, muçulmano e islamismo é de religião, tá?
mas que a França tem uma relação imperialista desde o século XIX com países, por exemplo, do Oriente e do Norte da África, que são países com maioria de religião islâmica. Basta você pensar sobre Argélia, pensar sobre Marrocos. Então a França sempre teve essa relação, que foi uma relação imperialista no século XIX, mas que gerou inclusive um multiculturalismo na França. E as defesas da Marine Le Pen vêm desde de uma campanha anti-islamismo, anti-imigração, que então você trabalha com questões importantes na atualidade, que é a questão de crise de refugiados, né? Você tem uma política, uma defesa, ela já fez uma defesa de retirada da França da União Europeia e da zona do euro, só que para ganhar mais apoio durante esse período aí de eleições, já que a terceira eleição dela, ela sabe que o discurso dela é muito impopular nesse sentido, ela não abandonou esse discurso anti-islamismo, anti-imigração, retirada da França da zona do euro. Ela não abandonou, só que ela deixou em segundo plano na campanha para focar principalmente na questão econômica, que é o que a França está vivendo, que é a questão da inflação, da alta dos preços de produtos de primeira necessidade e por aí vai. Então ela está priorizando mais questões econômicas do que esse debate mais, esse discurso mais focado em ideológico, né, nessa questão ideológica. Então, a defesa dela, tem as minhas anotações aqui, lembrando, eu deixo os links na descrição para vocês das fontes. Tá? A defesa dela vem em relação à redução de impostos, aumento de salário para professores e profissionais de saúde e anexação da aposentadoria na França aos índices inflacionários. Tá bom? Então ela faz aí um conceito aí de tentar anexar a aposentadoria, que ela siga os índices inflacionários. Ela está tentando fazer um discurso mais de uma direita populista, tentando trabalhar com a questão do povo, atrair mais eleitores para poder chegar aí a ter chances reais de vitória. E aí ela tem crescido, ela cresceu bastante. Se o Macron ele fecha lá, por exemplo, para chegar no segundo turno com 28% das intenções de votos, a Marine Le Pen chega com 22%, 23%, que não é muito longe se você pensar inclusive nas margens de erro. E tem que ver também como é que chega no segundo turno outros candidatos. Candidato socialista, candidato comunista, entre outros. A maior parte dos candidatos derrotados no primeiro turno, meu cachorrinho latino, já declararam apoio a Macron, mas não apoio do seu plano de governo, mas sim para derrotar um discurso de extrema-direita da Marine Le Pen. Tá? Aí, nesse sentido, até parece muito com o Brasil também. O que a Marine Le Pen tem, que alguns vão dizer que foi ao seu próprio favor, foi que você teve um candidato, que foi uma surpresa como candidato, aí, que é o Éric Zemmour. O Éric Zemmour é um extremo conservador, extrema direita, é um jornalista, escritor francês, e ele ficou muito famoso por dar declarações extremamente controversas. E ele dividiu as atenções do eleitorado, né? Ele tirou muito o eleitorado da Marine Le Pen com um discurso muito mais extremista do que a Marine Le Pen, o que algumas análises jornalísticas falam que o discurso dele fez com que a Marine Le Pen parecesse basicamente uma liberal, porque ele tinha um discurso muito mais conservador que ela, e ela, basicamente por uma questão de estratégia, ela entendeu, deixa eu tomar água aqui, ela compreendeu que ela precisava moderar um pouco o discurso para poder chegar no mínimo no segundo turno. Mas, historicamente, ela sempre foi uma islamofóbica, né, anti-imigração e por aí vai. Então, às vezes, a gente tem que saber separar o que é muito o discurso e o que é, de fato, sua ideologia mesmo, né? Até mesmo porque o histórico dela no partido, pelo pai dela, entre outras coisas. Mas o Éric Zemmour, inclusive, ele é considerado aí um neo-bonapartista, que coisa viajante, né? Viajado, que acredita que a França deve ser soberana e conquistar, é basicamente um imperialista, né? Que o povo francês deve crescer sobre os outros povos, assim como foi Bonaparte nos tempos de Bonaparte. Isso fez com que o discurso da Marine Le Pen tomasse
proporções mais voltadas para a economia e menos para a ideologia, né? Para o conceito ideológico. Mas enfim, aí que tá. O que a gente esperar agora? O segundo turno é final de abril, agora acho que é dia 26, 28 de abril. Vamos ver, a gente com certeza vou trazer um vídeo para vocês com o resultado. A extrema-direita crescente, né, na França, assim como em outras regiões do mundo também, batendo de frente com a própria direita liberal ou com uma própria direita não tão conservadora ou não tão extremista assim. Então você tem esses embates acontecendo. E o que vocês acham disso? Vocês acham que, por exemplo, num possível Marine Le Pen, a França corre o risco de sair, por exemplo, da União Europeia? E por que isso é importante para o mundo? Porque a gente está falando de fechar as portas de fechar as portas para os imigrantes, né, para os refugiados, se isso acontece. Será que a França seguiria o mesmo rumo que seguiu o Reino Unido com o Brexit, né, com a saída da União Europeia, com a retirada? Será que a França seguiria a mesma questão? Será que o povo francês quer isso? São questionamentos que eu estou trazendo para vocês aqui. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, mas está dada a informação. Acho que é isso que é mais importante para vocês, tá bom? Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!